Em Gashakuta ocorre um acontecimento extremamente chocante, um plot twist bem feito e conciso com o que temos na narrativa, algo que muda para sempre a sua percepção de muitos fatos e como você enxerga muitos dos momentos que já tinham passado dentro da trama. Um verdadeiro exemplo de como se construi uma revelação de uma forma simplesmente absurda. Bom, eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse plot twist. Mas antes do vídeo começar de fato, eu preciso dar um aviso. Esse vídeo vai obviamente ter spoilers do mangá de Gashakuta, e quando eu falo que esse plot twist muda muita coisa sobre como você enxerga certos elementos na obra, eu falo sério. Ter essa revelação enquanto você lê é muito importante para a sua experiência, e eu acredito muito que você não vai ter a experiência máxima com o mangá se você tomar esse spoiler. Por isso fica aqui o aviso. Se você ainda tá lendo o mangá, esse vídeo tem principalmente spoilers até o capítulo 110, embora também eu vá mencionar alguns poucos acontecimentos de depois desse capítulo. Se você ainda não leu e tem interesse em ler, sugiro que leia pelo menos até o 110 e depois veja esse vídeo. Bom, dado o aviso, vamos direto pro vídeo. Gashakuta é um mangá que já se inicia com uma cena chocante, quando acompanhamos Regito, o pai adotivo do Urudo, o protagonista da história, sendo assassinado, o que faz ele tomar a culpa e ser lançado ao abismo. O que é mais chocante aqui é que vemos quem é o assassino do Regito. É um misterioso indivíduo mascarado e encapuzado. Como nós vemos a história pela perspectiva do Urudo, nós não entendemos quem é esse indivíduo ou por que ele matou o Regito. Só conseguimos sentir o que o Urudo sente nesse momento, a raiva, a injustiça de ter uma pessoa boa como o Regito morrendo tão covardemente. O indivíduo tem uma primeira aparição desconcertante, e com o passar do mangá, a gente descobre mais coisas sobre ele. Em um arco posterior, quando Urudo e os limpadores vão até o deserto, nós temos a primeira aparição da Amo e o passado dela revelado. A Amo diz ter sido salva por um anjo, que é revelado ser o mesmo indivíduo misterioso que matou o Regito no primeiro capítulo. É curioso observar como a imagem desse anjo são coisas opostas tanto para Urudo ou tanto para Amo. Enquanto Urudo enxerga o anjo como alguém ruim, a Amo o descreve como uma figura brilhante, alguém que a salvou. No flashback, nós vemos o anjo e uma outra figura juntos, sendo responsáveis por libertar a Amo do seu passado terrível. Essa dualidade é um tema frequente quanto a esse personagem, quando finalmente temos a revelação de quem ele é. Nesse mesmo arco da Amo, os limpadores acabam se vendo em uma enrascada. Os poderes da Amo são difíceis de se combater por mexerem diretamente com o psicológico das pessoas atingidas. Porém, entre eles está um membro dos limpadores em particular, o Tamsi. O Tamsi é um personagem que havia sido introduzido há apenas alguns capítulos, mas ele ganha a atenção do leitor muito rápido. Isso porque, além de ter uma personalidade interessante, sendo alguém que tem uma certa seriedade, mas também sorri constantemente, passando quase a imagem de alguém sábio, o personagem é esteticamente absurdo até para os padrões de Gashakuta, que já é um mangá muito bonito. Todo o design do personagem misturado à sua Jinke, a Tokushin, um carretel de fios, e como ele a usa de uma forma extremamente bem feita, é algo que ganha o leitor. As cenas dele são muito legais. Faz o leitor querer saber mais sobre o Tamsi. Além de que é o Tamsi que derrota a Amo facilmente, uma pessoa que eles nem sonhavam em conseguir derrotar naquele momento. A construção do Tamsi é feita como a de um benfeitor, um herói, alguém que luta ao lado dos limpadores, que nós sabemos que são os heróis da história. A construção do Tamsi como herói fica ainda mais evidente quando no arco seguinte ele não participa diretamente e nós temos algumas menções de personagens falando como seria mais fácil se o Tamsi estivesse ali, etc. Ao mesmo tempo que isso acontece, a Amo, após ser derrotada pelo Tamsi, foi sequestrada por alguém. A obra deixa fortemente implícito que quem a sequestrou foi o Jabber e os Vândalos. Afinal, vemos o Jabber saindo da casa da Amo na cena final do arco, e no arco seguinte o Zodil está em posse da Jinke da Amo. Os fatos estão todos na sua frente, porém tudo começa a se tornar confuso quando o Urudo questiona o Zodil sobre o que eles fizeram com a Amo, e o Zodil responde que não sabia do que ele estava falando. E na cena final do arco vemos que a Amo está sendo mantida presa em um tipo de calabouço escondido. Não vemos o rosto de quem a prendeu, mas a julgar pelo que o Zodil e os Vândalos falaram, com certeza não tinha nada a ver com eles. Essa história é ainda mais confirmada pelo Fu no arco seguinte, quando explica a eles que o Jabber realmente foi mandado até lá para pegar a Jinke da Amo, já que ela pertence à série Vigia, mas quando chegou lá, viu apenas as botas da garota abandonadas sem ninguém por perto.
Essa cena em particular tem um tom até meio cômico quando a gente vê a Amo presa, já que ela grita falando que gostaria de pelo menos poder comer um pedaço de bolo enquanto tá presa ali embaixo. É até difícil de compreender com exatidão o que essa cena significa, já que a Amo é alguém que tem uma personalidade e uma visão de mundo muito distorcida, muito por causa do que ela passou na infância. E por isso os diálogos dela nem sempre fazem sentido. Com toda essa situação estruturada pela narrativa, é normal que o leitor tenha mais dúvidas do que respostas nesse momento. Mas então, finalmente, depois de vários capítulos, nós temos a revelação. E ela é feita de uma forma extremamente bem feita, por um motivo bem específico. No capítulo 92, acompanhamos um dia de folga do Tamsi, um respiro no meio do arco onde nós estávamos nesse momento da obra. E é um capítulo de dia a dia bem normal. Vemos o Tamsi acordando e se arrumando, conversando com todos os seus colegas limpadores, conversando brevemente com o Rudo e desejando boa sorte na missão dele, depois falando com a Semiu sobre como ele iria sair para comprar algumas coisas. Até temos uma cena bem engraçada dele andando de patins pela cidade, mas tudo parece se encaixar quando vemos uma cena que não significaria muita coisa, mas dado o contexto onde ela é inserida, ela é a resposta que a gente precisava. O Tamsi para em uma loja de bolos. A cena então corta diretamente para ele descendo escadas que ficam no literal meio do nada, onde ele casualmente se senta e come um bolo na frente da cela onde a Amo está presa. Tamsi era o responsável pelo sequestro da Amo o tempo todo. Se você leu essa cena sem tomar nenhum spoiler, você sabe o quanto ela é um soco no estômago. O Tamsi é um personagem que você confia muito nessa altura da obra, então você nunca suspeitaria dele. Além de que, por tudo que conhecemos ele não teria nenhum motivo para fazer isso. Então por quê? O que motivaria ele a sequestrar a Amo? Quando ele fez isso? Como ele fez isso? São várias perguntas que surgem na sua mente nesse momento. Além de que, como eu falei, a revelação é muito bem feita por um motivo específico. O jeito que a autora escolheu moldar esse capítulo, como um capítulo simples, se tornando um capítulo de revelação, é algo que eu considero muito genial. É uma subversão quase que imediata do tom que a gente estava acompanhando naquele momento. Uma coisa que a obra fez de uma forma exemplar. Mais tarde, no capítulo 109, o Rudo e os limpadores finalmente salvam a Amo da sua prisão, porém não descobrem quem a mantinha prisioneira. Ela mesma não sabe responder quem havia feito isso com ela. E então, no capítulo 110, nós temos a resposta dos motivos do Tamsi e o plot twist verdadeiro. O capítulo é muito bem estruturado. Ele começa nos mostrando como exatamente o Tamsi sequestrou a Amo, usando do fio do seu carretel para formar um tipo de boneco de cordas que a amarrou e tirou seu Jink discretamente. Essa figura, esse boneco de cordas, é algo levemente familiar, mas com certeza não é todo mundo lendo que vai reconhecer quem é esse boneco. Esse capítulo é extremamente silencioso, com apenas cenas passando acompanhadas de uma narração do Tamsi, que diz o seguinte: as pessoas me interpretaram mal a vida toda, mas a pessoa que sou agora não guarda rancor nem ressentimento. Tenho algo mais forte do que essas emoções, algo mais certo do que qualquer outra coisa, algo que me acompanhará por toda a eternidade. Vemos então a cena do anjo matando Uregito, acompanhadas de mais uma narração. Rudo: não foi lindo o que eu fiz, foi um ato de amor, com o chocante painel da verdade. Se você chegou nessa página, você com certeza já entendeu, mas o mangá não fala pra você, ele mostra. Tamsi e o anjo eram, na verdade, a mesma pessoa. Essa revelação é algo tão bem feito, mesmo sendo algo teoricamente muito simples. Ela é feita da melhor forma possível. Isso porque Tamsi não é o tipo de personagem que se gaba regularmente dos seus planos, ou coisa do tipo. O mangá simplesmente nos mostra isso nesse momento, o tempo certo de mostrar que o Tamsi é, na verdade, um vilão. Isso porque, a partir daqui, a história que era contada só pelo ponto de vista do Rudo também passa a ser contada pelo Tamsi. Então ganhamos acesso a esses dois pontos de vista que trabalham para objetivos completamente diferentes. A revelação do Tamsi em si é muito bem feita, porque mesmo ela sendo algo teorizado há muito tempo, você fica chocado. Você fica chocado porque depois que você relê o mangá, você vê todas as pistas sutis, desde as mangas da roupa do Tamsi tendo um padrão de asa de anjo, até aquela figura que apareceu junto com o anjo no flashback da Amo ser idêntica ao boneco de cordas que sequestrou a Amo. Então todos esses pequenos detalhes vão se somando até a gente ver que o Tamsi era realmente o anjo. Ele era
o vilão da história. Uma coisa que eu particularmente gosto também é que quando a gente tem a narração do Tamsi, vemos ele planejar seus próximos passos para executar o seu plano, libertar seja lá o que tiver contido no Urudo. É mencionado antes que o Urudo possui em si algum tipo de força obscura que, se liberta, pode destruir o mundo. Por que o Tamsi quer libertar isso? O que ele ganha fazendo isso? Por que ele menciona que fez um ato de amor ao matar o Regito? São coisas que o Tamsi sabe, mas ele não fala. Isso porque ele não precisa. Nós, como leitores, estamos apenas observando os pensamentos da narração do Tamsi. E os pensamentos de um personagem não precisam ser expositivos. Somos apenas espectadores do que se passa na mente distorcida do Tamsi aos poucos. Assim como no capítulo da revelação isso foi mostrado, os motivos do Tamsi serão mostrados pra gente na hora certa. E eu acredito fortemente que quando eles forem revelados, eles vão ser revelados assim como aconteceu no capítulo 110. Poucos diálogos e muita exibição. Pós-revelação, o personagem só cresce cada vez mais. Algo que eu já mencionei antes aqui no canal e que é um baita crédito. Os planos do Tamsi falham, e ele é obrigado a recalcular a rota e planejar outros pontos para traçar novas estratégias em seu plano. Isso é interessante, pois traz cada vez mais uma conexão ao leitor. O Tamsi não é uma força da natureza absolutamente invencível, e tudo o que acontece fazia parte do plano dele. Não, ele é um personagem manipulador, mas ele também sofre derrotas. A manipulação dele não é perfeita. Ele planeja as coisas, mas as coisas às vezes fogem do controle e ele é obrigado a recalcular o plano. E isso pra mim é um baita crédito na escrita de um personagem desse tipo. O potencial que o Tamsi tem em si como vilão é algo absurdo e eu fico muito feliz de ver como a autora tá trabalhando com esse personagem incrível e quero muito saber como ela vai fazer nos próximos arcos. Um personagem que ganha outro significado. As cenas do personagem não têm mais o mesmo tom que tinham antes. Reler a obra com essa revelação em mente traz um peso completamente diferente a cada diálogo e a cada cena do Tamsi pré-revelação. O sorriso que ele sempre esbanjava não é mais confortável, é assustador. É sem dúvidas o plot twist que faz você ver a obra com uma visão completamente nova. Um dos grandes momentos que torna Gachakuta um mangá incrível e uma obra tão bem escrita e tão bem executada. Mas por hoje é isso. Deixa o like, se inscreve, até o próximo vídeo e falou!